Explorar o desconhecido? Senso de aventura? Ou desejo de ajudar? O que faria o mineiro da cidade de Nanuque, sul de Minas Gerais, abandonar o conforto da cidade e vir ajudar o povo a conseguir terra para morar e plantar? Só há uma resposta: amor por Rondônia, pela terra, pelo povo, amor por você. Cleto Muniz de Brito, o Brito do INCRA, chegou a Rondônia na década de 80. O estado ainda era território federal. Veio trabalhar como técnico do INCRA. Encontrei um estado totalmente diferente da realidade de hoje. Aqui não se tinha diversão, aqui não tinha energia, aqui não tinha água encanada, aqui não tinha asfalto, aqui era inóspito. E naquela época que eu iniciei as minhas atividades no INCRA como técnico agrícola, eu corria as picadas, andava 30, 40, 50 quilômetros pelo meio da mata, sem estrada, fazendo vistoria, assentando agricultores nesse grande estado de Rondônia que é hoje. E confesso que comecei minhas atividades assim, com muita dificuldade. Me deu até vontade, naqueles primeiros dias que eu cheguei aqui, de voltar para a minha terra natal. Porque lá tinha energia 24 horas, lá tinha comida na mesa da minha mãe colocava todos os dias, e aqui eu enfrentei muita dificuldade. Aqui eu cheguei aí em determinados locais trabalhar para o INCRA, que as pessoas iam e não voltavam sem pegar malária. Mas eu, graças a Deus, nunca tive e nunca peguei nem malária nesse estado de Rondônia. Deus foi muito bom para mim. E eu trabalhei muito nesse estado, andei muito a pé, andei muito, desbravamos muitas matas, muitas dificuldades. E dormi várias vezes no meio da mata, chovendo, no meio da mata, literalmente chovendo no meio da mata, correndo o risco de ser atacado por bicho, por onça e uma série de coisas. Mas foi dessa forma que eu aprendi a gostar de Rondônia. Foi dessa forma que eu aprendi a conviver com os agricultores, com os seringueiros, com os homens de bem que vieram para esse estado, com os agricultores que o próprio governo federal trouxe para Rondônia, na década de 70, para expandir a fronteira do norte do Brasil, para criar aqui uma nova fronteira agrícola, que era o território federal de Rondônia, que tinha o dilema do governo federal, integrar para não entregar. O estado de Rondônia estava vulnerável, o território de Rondônia estava vulnerável no processo político da nação brasileira, arriscado a qualquer momento outra população de outros países adentrarem o nosso território, invadir Rondônia e tê-los como território de outro país. Os amigos lembram bem desse tempo. O Brito sempre tratou os agricultores, principalmente aonde ele ia, os agricultores que vêm procurar ele na unidade, quando ele ainda era o técnico, quando ele era executor da nossa unidade, ele tratava os agricultores muito bem, muito humanitariamente, sempre, porque o Brito sempre esteve preocupado com essa questão social da terra, né? Toda a vida ele foi muito preocupado com isso. Então, o tratamento dele aos nossos agricultores era um tratamento muito excelente, sim, de igual para igual, né? Ele não tinha aquele negócio de ser ele lá em cima e o agricultor lá embaixo, não. Era sempre um tratamento de igual para igual. Quando a gente diz igual para igual, a gente se coloca no lugar do agricultor também, que afinal de contas, tanto eu como o Brito, sempre nós fomos filhos de agricultores, né? Essas visitas melhoram muito, né? A questão, o primeiro passo é a identificação do pessoal na zona rural, a instalação deles na zona rural, a emissão de documentos, porque eles com o documento na mão têm mais acesso ao quê? Ao banco para financiar, né? E gerando financiamento, ele vai melhorar a propriedade dele. Ele melhorando a propriedade dele, vai melhorar a questão social da família dele, né? Então, o objetivo do Brito sempre foi esse aí, melhorar a questão social dos nossos assentados. É uma época muito difícil, é onde foi com o Brito, andou muito a pé, mochila nas costas, a mesmo até a cavalo, onde tinha condições de ir a cavalo e onde não tinha condições de ir nem mesmo a cavalo, era a pé, né? A gente passava aí uma semana no campo, mochila nas costas, carregando a nossa própria comida, porque às vezes comida na época era difícil, né? O pessoal estava chegando, iniciando os trabalhos, as suas atividades agrícolas. Então era uma época bastante difícil quando o Brito chegou aqui. Melhorar a vida do pobre, do trabalhador, do homem do campo. Essa sempre foi a maior preocupação do Brito do INCRA. Ele ajudou na documentação da terra que nós pegamos. Entrou ele, mas o Zé de Mate, entendeu? Ele que veio me chamar eu aqui na minha casa, ele e o Zé de Mate, para nós fazer o cadastramento do lote.
Ele é um homem simples, trabalhador, honesto. Ele sempre estava aí, aqui na área aí, junto com a gente, né? Ele vinha aqui na casa da gente, andando aí, visitando o pessoal, né? Seu Eliezer Rodrigues, agricultor do município de São Felipe, conta como é a relação de Brito com o povo. Os outros, tudo ajuda, né? Mas Brito está sendo por o primeiro, né? Graças a Deus, né? Então, quiseram me perturbar aqui, e tomar um pedaço do meu lote. Eu fui chamado no INCRA, quando eu pensei que não, o pessoal do Pimenta Bueno, o Brito já tinha telefonado tudo de deputado, de sargento, tenente, prefeito, e o juízo já estava tudo sabendo, tudo a meu favor. Então, para mim, é um homem de grande gabarito que precisa da nossa ajuda. E agora que ele está melhor e tudo falando, agora ele tem capacidade de fazer tudo para nós. E ele me ajudou aqui, quando ele me deu esse lote, ele me ajudou bastante em documentação, em viagem. No dia que eu vim para pegar o lote mesmo, ele pagou minha viagem, pagou pensão para mim. Fiquei aqui no mato, comendo com o dinheiro dele. Brito foi superintendente do INCRA por 2 vezes e, recentemente, secretário estadual da Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, a SEDAM. Nesse período, Brito realizou várias ações que ajudaram no desenvolvimento do estado. Depois que nós assumimos o projeto fundiário Corumbiara, fomos aí sim levados para ser superintendente do INCRA no estado de Rondônia por 2 vezes consecutivas. Foi um dos períodos mais gratificantes para a minha vida profissional, aonde eu pude dar tudo o que eu tinha, a minha sabedoria, a minha vontade de vencer, a união com meus colegas de trabalho do INCRA, ia para Brasília, passei por 4 presidentes do INCRA, todos eles me ajudaram. Desapropriamos mais de 200 mil hectares de terra, assentamos mais de 10 mil famílias de trabalhadores rurais, construímos 80 escolas rurais em Alvenaria, com 2 salas de aula em Alvenaria, construímos 40 postos de saúde, construímos na época do superintendente 1.283 quilômetros de estrada vicinal, reformamos mais de 400 quilômetros de estrada vicinal. Nós assinamos como superintendente do INCRA na época 10.226 títulos definitivos de terra e entregamos para o agricultor. Tudo isso foi feito num processo em conjunto com os nossos colegas, nossos amigos, os nossos lutadores e desbravadores colegas do INCRA. Sou feliz porque participei do processo de colonização do estado de Rondônia. Formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão pública, Brito sempre se manteve ético, sério, um homem ficha limpa. A trajetória de respeito e ajuda ao povo rondoniense garantiu respeito e apoio de todos. Na década de 90, Brito do INCRA sofreu um grave acidente. O carro que ele estava bateu numa carreta. O acidente deixou-o 3 meses sem andar. Mas a ajuda e solidariedade dos amigos foram fundamentais para a recuperação. Antes das eleições, o Brito sofreu um acidente na rodovia indo para Rolim de Moura. A esposa dele tinha recém passado em um concurso e ela estava trabalhando em Rolim, na Cefins. E ele foi visitá-la e na volta, já bem tarde da noite, um caminhão de madeira estava praticamente estacionado no meio da BR e ocorreu assim um acidente muito grave. E em toda aquela confusão, toda aquela dificuldade, o Brito realmente ficou entre a vida e a morte. Eu não participava de política, até então eu não gostava da política. E meu esposo, Rubens Demarque, meu companheiro, meu amigo, meu esposo, naquele dia me levou: Rosa, vamos dar uma olhadinha no carro do Brito. E até então ele estava me convencendo a entrar, a ajudar, a acompanhar, porque ele percebia assim que o Brito estava, isso depois do acidente, ele já voltando do acidente
e uns lutavam, né? Ao contrário, dizia não, ele não deve se candidatar. E toda aquela situação assim de dificuldade, e ele firme, ele forte, perseverante, mesmo numa cadeira de roda, passando todas as dificuldades, dores, ele não, eu vou me candidatar e eu vou lutar. Esse homem forte, determinado, né? Machucado, sofrendo, e ele tá com essa esperança, com esse desejo de fazer alguma coisa. Eu vou ajudar. Aí na época a gente tinha uma caminhoneta velha. Olha, eu só sei te dizer que de repente eu estava envolvido no processo. Ali eu pegava o Brito, a gente ia para o hospital do governo para tirar, né? Muitas vezes fazer algum exame ou para outro hospital. Nos comícios a gente usava uma caminhoneta velha para fazer os comícios dele, e ele com a maior dificuldade subia naquela caminhoneta e eu percebia que ele sentia dor. E aí eu perguntava, tá tudo bem? E ele, tá tudo bem, dona Rosinha. É isso que a gente precisa. Na política, a gente precisa de pessoas determinadas, de pessoas que superam o obstáculo, de pessoas que faz o diferencial. E o Brito ele fazia, porque mesmo antes disso, o Brito ele sempre foi um militante, ele sempre foi uma pessoa envolvida com a sociedade, ele sempre foi uma pessoa que fez e que faz algo, e sempre assim, sem querer nada em troca. As manifestações de carinho não vêm apenas dos amigos e pessoas que Brito ajudou ao longo da vida. A família, o bem mais importante para ele, é a principal fonte de inspiração e amor. Eu me sinto privilegiada por ter o Brito como meu pai. Eu tenho orgulho de falar, eu sou filha do Brito. Ah, você me conhece? Eu sou a Janaína, filha do Brito, Brito do INCRA, meu pai. Eu tenho orgulho de dizer isso pra mim, assim, eu encho o peito pra falar, sabe? Pela pessoa dele. Por ele ser uma pessoa que eu posso falar o nome dele, que as pessoas vão assim falar, nossa, ele é filho do Brito, um homem de verdade, entendeu? Ele é honesto puramente, ele é nos seus atos, entendeu? Ele tem isso consigo, inclusive nos discursos dele para os amigos, numa festa, num evento, ele fala a questão de não colocar o chapéu onde a mão não alcança, sabe? E que o pai dele ensinou isso para ele, e eu aprendi isso com ele, sabe? Da gente ser verdadeiro com as pessoas, falar a verdade, olhar nos olhos, poder amanhã ou outra olhar no olho da pessoa. Pai, você é para mim tudo, meu alicerce. Você é assim especial pelas suas atitudes, eu já te falei isso, pelo que você mostra, não pelo que você fala. Você mostra no dia a dia que a gente tem que ser honesto, que a gente tem que ter amigos, que para ser feliz a gente precisa da família, da união da família, que é muito importante para você, e você mostrou isso para mim, sabe? Agora eu vejo o quão é importante a gente estar perto das pessoas que nos amam, porque elas sempre vão estar ali para ajudar a gente. Generosidade, humildade, ele é carinhoso, simpático, muito alegre, divertido. É uma pessoa muito religiosa, feliz. Mesmo ele sempre sendo uma pessoa muito ocupada, ele sempre me deu atenção. Seja por um telefone, por um e-mail, sempre está se falando. Nunca deixou de estar presente. Sempre a presença dele é muito forte na nossa família. Ele é o cara que é aquele eixo da família que se doa e doa por todos, especialmente pra gente, como filha. E a gente vê que tudo que ele faz é pra ele no sentido de dar mais pra gente, sempre. Tudo que ele busca pra ele é buscando o melhor pra gente. Sempre foi assim. E pra gente como um todo, amigos, até aqueles amigos desconhecidos, aquele que ele conhece agora. Pai, você é o cara que, quando eu me machuco, você segura a minha mão e chora do meu lado, sente a minha dor, e que é isso que eu busco em sua figura de pai e principalmente amigo que ele é sempre. Há 21 anos ao lado do Brito do INCRA, Dona Amélia fala da convivência com o marido.
principal qualidade dele é o apego, eu acho que é não dar valor a bens materiais. Ele é desprovido de material, entendeu? Ele se doa muito em bem do próximo, a família, principalmente a família. Ele é muito ausente em função do trabalho, mas ao mesmo tempo muito presente do que eu que estou dentro de casa 24 horas. Ele sabe passar de situações das minhas filhas quando ele estava à distância trabalhando, que eu às vezes não tinha conhecimento. A fase mais crítica foi uma fase que eu morei em Porto Velho, de 95 a 2000, e eu percebi nele, nesse momento mais difícil da questão financeira, nós se unimos mais. Em vez de haver essa separação que muito tem em vários casais, que na primeira falta de dinheiro, ou a esposa ou o marido abandona o barco, eu percebi nele que não, que a gente se uniu muito nesse momento. Isso me marcou muito. Foi uma das características dele que mais assim me marca mesmo, é isso, é ele estar bem, vendo quem está ao lado dele bem. A família para mim é tão importante quanto o meu dia a dia. É em função dessa família que eu tenho, essa família de garra, essa família que puxou a minha raça, é em função dessa família que eu tenho a satisfação do coração de dizer que eu sou um homem feliz. Eu tenho um relacionamento com as minhas filhas de pai para filho, de amigo. Minhas filhas, independentemente de qualquer coisa, as três, ela tem o mesmo peso, ela tem para mim, todas elas têm para mim a mesma consideração e o mesmo amor. Eu tenho as minhas filhas como se fosse o meu segmento. Eu quero que minhas filhas sigam o exemplo do pai de honra, o exemplo do pai de honestidade, o exemplo do pai de transparência, o exemplo que eu procurei seguir toda a minha vida do meu pai quando era vivo. Então eu tenho minhas filhas como se fosse o meu segmento. Eu tenho orgulho de ser pai das filhas que eu tenho. A minha mulher, ela não é... Geralmente as pessoas falam assim, um grande homem tem por trás uma grande mulher. Eu não, eu tenho ao meu lado uma grande mulher. Eu tenho ao meu lado uma grande mulher nesses 21 anos que eu tenho de casado com a minha esposa. Eu tenho uma grande mulher porque nos momentos mais difíceis da minha vida, nesses 30 anos que eu estou em Rondônia, nos momentos mais difíceis da minha vida foi o momento que minha mulher me deu força para mim sobreviver, para mim sobressair. Então você sabe quando você tem uma grande mulher do teu lado, na sua frente, por trás, é quando você não está por cima, é quando você está por baixo. E essa minha mulher, que eu constituí o meu casamento e que me deu minhas filhas, é a minha grande parceira, é a pessoa com a qual eu aprendi a conviver, aprendi a amar. Estou com ela até hoje, se Deus quiser, vou morrer a seu lado. Esse é o Brito do INCRA, um homem de punho firme, determinado e ao mesmo tempo sensível e preocupado com quem precisa dele.